Muito bem, boa noite. Estou feliz de estar aqui mais uma vez com a igreja, poder compartilhar a palavra de Deus. Deus seja louvado porque você com certeza fez a melhor decisão, que era estar aqui para louvar a Deus, para ouvir também a sua palavra. Sempre Deus tem uma bênção especial, sempre tem um recado especial para nós, sempre tem alguma coisa para falar ao nosso coração. E não importa qual é a tua necessidade, eu sei que cada um vem com algo especial que gostaria de ouvir, quem sabe com uma necessidade diferente, mas a Bíblia é tão poderosa, o autor dela, Deus, o Espírito Santo é tão poderoso que ele consegue com uma palavra falar o coração e atender as necessidades de todos. Também seja bem-vindo você que está nos assistindo aí pela internet, você também faz parte da nossa igreja, seria bom que você estivesse aqui conosco, mas já que você não pôde, então Deus abençoe também você. Vamos fechar nossos olhos, pedir a bênção de Deus sobre o estudo dessa noite? Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, por esses dias de feriado que o Senhor nos deu. Esses dias com certeza são bons porque a gente pode descansar, colocar as coisas em ordem. Eu sei que muitos viajaram, estão voltando de viagem, alguns estão chegando ainda em casa. O Senhor acompanhe toda a igreja, todas as pessoas que estão na estrada. E que o Senhor também esteja aqui conosco, que fizemos a melhor escolha, que é estar na Tua presença. Nós queremos pedir a Tua unção, o Espírito Santo, para falar ao nosso coração nessa noite. Não queremos aqui, Senhor Deus, que seja apenas um ser humano falando, mas que de alguma forma a Tua palavra, Senhor Deus, que é a Tua voz, que criou o mundo todo, Senhor Deus, do nada, possa criar algo em nosso coração nessa noite. Nós queremos que isso pode acontecer, por isso pedimos perdão pelos nossos pecados. E nos entregamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Ok. Qual que é o teu livro preferido da Bíblia? Qual é o livro que você mais gosta? De vez em quando vem essa pergunta, né? Alguns dizem, eu gosto bastante aí dos livros do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, eles falam de Jesus, a biografia de Jesus, os milagres, né? Outros gostam mais dos estudos de profecia, aí poderia dizer, eu gosto do livro de Apocalipse. Tem muita gente apaixonada no livro do Apocalipse, né? Mas sem dúvida nenhuma, um dos livros mais amados é o livro de Salmos. E pode ser que seja também o seu livro preferido. Tem gente que gosta, inclusive, de usar meio que como um amuleto, né? Coloca ali a Bíblia em cima lá da mesa com o livro de Salmos aberto, lá no Salmo 91, Salmo 23. E o Salmo, então, é esse livro que é universalmente conhecido. Tem gente que decora quando é criancinha os livros, os capítulos, os salmos, e guarda aí para o resto da vida. Então, é um livro com certeza especial, até porque ele segue um padrão diferente de todo o restante da Bíblia. Geralmente, os outros livros é Deus falando e o profeta transmitindo. No livro de Salmos é diferente, é o coração humano falando e Deus utilizando ele para nós. Todos os salmos são orações, são hinos que surgem do coração de alguém que está passando por uma situação. Então, o Davi, que é o grande autor do livro de Salmos, ele expressa nos seus escritos aqui situações que ele estava passando. Momentos de perseguição, complicados, difíceis, também expressa momentos de felicidade, de alegria. Então você vai ver assim o livro de Salmos quase como uma montanha-russa. De vez em quando parece que está tudo legal com o salmista, de vez em quando ele está brigando com Deus, às vezes até reclamando, o que está acontecendo, está todo mundo se dando bem, eu me dando mal, eu que sou fiel, o injusto, né? Então ele vai colocando que o coração dele está sentindo que a vida dele está passando. E por isso se encaixa muito com a gente, porque a nossa vida é uma montanha-russa, né? Nós passamos por momentos altos e momentos baixos na vida, situações boas, momentos agradáveis, momentos complicados. E a ideia do livro de Salmos é mostrar para a gente que o grande segredo da vida, para a gente ser feliz, é a gente confiar em Deus. Então o livro começa com um segredo para a felicidade, que é você ser um seguidor, guardar as leis e também ter uma amizade com Jesus, e termina, depois de passar por altos e baixos durante o livro, com 10 vezes a palavra aleluia, que significa louvado seja Deus.
Ou seja, um agradecimento por Deus ter cuidado, por Deus ter guiado. Quando você entrega nas mãos de Deus, tudo dá certo. Essa é a grande mensagem do livro de Salmos. Isso faz diferença para o nosso coração. E nessa noite eu quero conversar com vocês sobre um dos salmos mais famosos, que é para mim um dos apelos mais fortes sobre confiança no poder de Deus, que é o Salmo 23. Salmo 23. Esse salmo é muito conhecido, chega até a ser batido, né? De tanto que a gente ouve falar, de tanto que a gente vê em quadros, para-choque de caminhão, adesivo de carro. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É tão batido que às vezes a gente fica assim, quase que caindo meio que no costume, não pensa direito na essência, no propósito. Talvez a gente, de tanto ouvir, não pensa na profundidade, nas lições, no que o salmista está querendo passar para a gente. Esse que é o salmo mais belo, no meu ver, assim, que nós temos aqui nesse livro. O Salmo 23. Quais são as lições? O que ele tem de tão especial? O que nós poderíamos aprender? Eu fiquei empolgado com isso. O ano passado, não sei se vocês lembram, teve uma semana aqui que o pastor Paulo falou sobre o Salmo 23. E o pastor Vitor, na sequência, fez um sermão também sobre o mesmo Salmo 23. E eu disse, olha, eu nunca tinha pensado tão profundamente nesse sabe, trechinho tão pequenininho da Bíblia. E eu comecei a meditar nele, a tentar entender, e dali Deus me deu 3 lições. 3 coisas assim que me falaram forte ao meu coração. E eu queria compartilhar com vocês essas 3 lições, para mim, dos Salmos 23. Talvez seja também marcante, talvez fale alguma coisa para você. Vamos ler o Salmo? Salmo 23? Encontrou aí? Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém? Bonito, né? Como eu disse, quero compartilhar com vocês 3 lições, olhando assim um pouquinho mais detidamente no salmo que Deus colocou na minha vida. Você percebe que o salmo, ele é apresentado a jornada de um grupo de ovelhas, um rebanho, e tem um pastor guiando esse grupo de ovelhas. Então ele vai narrando esse trajeto, essa jornada desse grupo de ovelhas. Tem o pastor guiando elas, e elas vão passando por algumas situações. E no final, o salmo diz o seguinte: eles chegam ao destino, e o destino é a casa da ovelha. Ele chega a dizer o seguinte: habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então é uma jornada em direção à casa do Pai, em direção ali ao porto seguro das ovelhas. E esse pastor está guiando esse rebanho. E ele chega lá, ele leva as ovelhas até lá. É lógico que nesse salmo o pastor é Jesus e as ovelhas somos nós. 3 lições. A primeira delas, que para mim é muito forte, é o seguinte: nosso destino é a casa do Pai. Para mim, essa é uma das grandes lições do Salmo 23. Nosso grande destino, nossa linha final nessa vida, o objetivo da nossa vida é chegar na casa do Pai. Nosso destino é a casa do Pai. Por que eu estou falando isso? Veja, muitas pessoas, em algum momento da vida, ou melhor, todas as pessoas, em algum momento da vida, fazem aquelas grandes perguntas existenciais. Da onde eu vim? Para onde eu vou?
Por que eu estou aqui? Qual é o meu propósito? Qual é o propósito da minha vida? Enfim, essas são as perguntas que assolam a humanidade. Em algum momento da vida a gente vai se questionar. Algumas pessoas não conseguem encontrar a resposta para essas perguntas. Acabam assim perdendo a graça de viver, entram em depressão, problemas psicológicos, suicídio. E você tem hoje milhares de pessoas que precisam tomar remédios para algum problema ligado à parte psicológica. Lógico, tem muitos fatores, mas eu vou arriscar dizer para vocês que um dos grandes problemas é esse: falta de senso, de propósito, não sabe de onde veio e para onde vai. Tem gente então que para poder, solucionar essa questão, diz: quer saber de uma coisa? Eu quero é ser feliz. E busca a felicidade de todas as formas. Alguns buscam nos prazeres, extravasando, fazendo tudo que vem à telha, tudo que vem na cabeça. Outros buscam, conquistar posses, dinheiro, poder. Outros então tentam, através da fama, de conseguir assim ser bem-quisto pelas pessoas. Enfim, mas acabam descobrindo que isso não preenche, isso não faz feliz. Sempre está faltando alguma coisa. Sempre está vazio. Eu não sei se eu estou falando com alguém nessa noite que sente esse vazio. Quem sabe, parece que perdeu um pouquinho da graça da vida, A gente vive numa rotina tão intensa. Começa a segunda-feira e a gente acorda e diz: vai começar tudo de novo. Não é assim? Aí a gente acorda, trabalha, volta para casa, dorme, acorda, trabalha e continua. Assim é a vida. É uma intensa rotina que faz a gente esquecer do propósito, do objetivo, para onde a gente está indo. E aí vem os problemas psicológicos. O salmista aqui quer dizer o seguinte para nós: filho, o nosso destino é a casa do Pai. Esse é o nosso destino. É esse lugar que o nosso coração anseia. Essa sede que tem dentro de nós, que muitas vezes não sabemos nem do que é. O salmista está dizendo aqui, é para lá que a gente está indo. Nossa vida é uma jornada em direção à casa do Pai. Veja, lá em Gênesis capítulo 1 e 2, a Bíblia apresenta a criação. Quando Deus criou o ser humano, Adão e Eva, Ele criou para viver ali no jardim do Éden, na casa do Pai. A Bíblia diz que Jesus se encontrava com Adão e Eva todos os dias, na viração do dia, batia um papo, conversava, era um relacionamento íntimo, era uma coisa gostosa de pai e filho, de amigo, Tinha um relacionamento forte que preenchia o coração humano. Eles viviam na casa do Pai, mas algo aconteceu que rompeu esse relacionamento. Capítulo 3 de Gênesis apresenta a entrada de um inimigo que tentou ganhar atenção, fez Adão e Eva virarem as costas e finalmente eles saíram da casa do Pai, saíram do jardim do Éden e começaram uma caminhada. Lá no capítulo 4 de Gênesis, diz que o ser humano se tornou errante. Alguém que está andando meio sem rumo, no deserto, tentando encontrar perdeu o caminho, não sabe? Como um cego que, tateia, mas não consegue encontrar o caminho. O ser humano é assim. Mas um dia Jesus veio a essa terra. Jesus apareceu aqui, mostrou quem era Deus, apresentou o Pai para nós. Tirou todas aquelas informações erradas que muitas pessoas espalham por aí sobre Deus. Mostrou que Deus é amor, morreu de braços abertos por nós. E aí quando ele estava prestes a subir ao céu, ele fez uma grande promessa. Vocês lembram da promessa? João 14, 1 a 3. Reuniu os discípulos e disse assim: olha, eu vou agora falar para vocês qual é o lugar de vocês. E fez uma promessa linda. Ele disse assim: não se turbe o vosso coração. Eles tinham feito amizade com Jesus. Eles se sentiam na casa do Pai. Aí Jesus disse: não, aqui ainda não é a casa. Mas não fiquem tristes. Não se turbe o vosso coração. Crede em mim, crede também em Deus. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar lugar, voltarei para vos receber, para que onde eu estou, estejais vós. Olha que promessa linda. Eu estou indo lá
preparar o quarto de vocês na casa do Pai. Quando tiver tudo pronto, eu vou voltar para buscar vocês. Para levar vocês para onde? Para a casa do Pai. Todos nós aqui somos irmãos e vamos morar nessa grande casa. Vamos ser aí vizinhos de corredor, né? Um grande prédio com muitos quartos. Esse é o nosso lugar. É para lá que nós estamos indo. E Jesus, ele vem e diz para mim o seguinte: filho, essa vida, tudo isso que apresenta-se como propósito, pode até ser bonito, sabe? Uma carreira legal, um nome com prestígio, conquistar as coisas, pode até ser importante, mas isso aí não é o objetivo. O objetivo é a casa do Pai, a jornada é uma casa do Pai. É um mundo que se distanciou e agora Deus está trazendo de volta, levando de volta. É esse o anseio do nosso coração, a casa do Pai. Nós estamos em jornada para lá. E quem sabe nessa noite você poderia dizer assim: é verdade, eu tenho sonhado muito com coisas aqui, eu tenho gastado tempo, sabe, todo o meu esforço em cima de planos humanos, e a casa do Pai virou uma ideia legal, né? A Bíblia está me desafiando e desafiando você também a dizer o seguinte: todas essas coisas que se apresentam como propósitos terrenos, e esses sim são acessórios. Essa jornada, essa busca que nós temos, que o nosso coração almeja e que ele tanto persegue, é voltar para a casa do Pai. Entendeu? É isso que os Salmos apresenta para a gente. A ideia é que no final da jornada, o pastor vai levar a gente para a casa do Pai, para habitar lá para todo sempre. Amém? A segunda lição que eu quero compartilhar com você, do Salmo 23 para mim, é o seguinte: nossa jornada, ou melhor, nessa jornada, ou na nossa jornada, nós vamos passar pelo vale da sombra da morte. Aqui nos Salmos, a caminhada, a jornada, passa pelos momentos bons, pasto verdejante, águas tranquilas, mas de repente aparece o vale da sombra da morte. Lá em Provérbios 16, verso 9, tem um texto que diz assim, ó: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Você pode até, sabe, fazer um plano de vida a curto, médio e até longo prazo. Tem gente que tem a vida toda planejada, né? Gosta de ter tudo na ponta da caneta, e isso não é ruim, é bom. Mas a ideia aqui é que os imprevistos, eles acontecem. Você pode até saber para onde está indo, mas a nossa jornada para chegar lá é sempre uma surpresa. O que vai acontecer no meio do caminho é sempre surpresa. E os imprevistos, as surpresas nessa vida, elas acontecem. Eu lembro, por exemplo, quando eu era pequeno, eu tinha meus 9 anos de idade. Meu pai era um pedreiro de mão cheia até hoje, né? Construtor até de igrejas. E eu tinha um sonho. Ele me levava, quando eu tinha 9 anos, para ir nas obras com ele, para ajudar ele a carregar tijolo, a fazer ali alguma coisinha, para ir aprendendo. E eu olhava aquilo, né? A casa começando, depois prontinho, e dizia: eu quero ser um pedreiro quando crescer. Esse era o meu sonho. Ser o melhor pedreiro de Palmeira das Missões. A cidade nem está no mapa, né? Nada contra os pedreiros, mas esse era o meu sonho. Aí eu comecei a crescer, fiz meus 14 anos, fui para o internato adventista, o IACS, que fica lá no Rio Grande do Sul. Participei de um projeto da igreja, Comportagem, que é uma espécie de evangelismo através da venda de livros. Tive algumas experiências com Deus, assim, fortes. E eu disse: cara, eu não quero mais ser pedreiro. Eu quero ser pastor. Eu quero ser pastor. Eu quero trabalhar para Deus a vida inteira. Eu não quero fazer mais nada além disso. Meus planos mudaram. Aí eu lembro que eu fui para o colégio. Como eu participei da Comportagem, que é essa obra que tem a ver... uma espécie de ministério da igreja, que você trabalha vendendo livros e evangelizando ao mesmo tempo. Eu pensei assim: olha, isso é tão legal que eu quero ser um pastor de Comportagem. E estudei meus 4 anos de teologia pensando nisso. Mas quando chegou no 3º ano da faculdade, tinha um estágio que nós íamos para uma cidade e ficávamos ali 3 meses
evangelizando e fundando uma igreja. A gente fez isso aqui em Curitiba. A gente chama de evangelismo, né? Foram 60 noites pregando, dando estudo bíblico, batizamos 150 pessoas, fundamos uma igreja ali, a igreja do Fernando de Noronha. E eu disse, não quero ser pastor de comportagem, agora eu quero ser um evangelista, né? Um pastor que leva pessoas à decisão, que produz aí batismo, fundador de igreja e tal. Ok, mas logo à frente fiz amizade com um rapaz que foi ser missionário num outro país. Foi pastor na Mongólia, foi pastor na África, em vários países, e as histórias deles eram tão assim encantadoras, que eu disse, eu não quero mais ser pastor evangelista, agora eu quero ser um pastor missionário, que vai para outros países. E foi mudando tantas vezes, né? Até que eu vim parar aqui na igreja central, e eu disse, não quero nada disso, eu quero trabalhar aqui mesmo, fazer o meu melhor onde eu estou. Ou seja, o percurso, às vezes a gente tem uma ideia, mas o que vai acontecendo vai mudando, as surpresas vão aparecendo, a jornada ela é incerta. Só que tem um detalhe, ela não é incerta só para o lado bom, ela é incerta também para o lado ruim. Ela também apresenta vales de sombra da morte. Tinha uma amiga, melhor dizendo, que eu conheci nesse projeto da comportagem, que ela tinha muitos sonhos. Queria fazer pedagogia no colégio, lá no NASP, queria também ser uma missionária. E quando ela estava no último ano da faculdade, já perto da formatura, ela descobriu que estava com uma leucemia. E 2 meses depois ela morreu. Surgem as coisas aí no meio. Surgem os vales. E o salmista quer deixar bem claro, nossa jornada passa pelo vale da sombra da morte. Um outro ponto que eu queria deixar claro sobre isso é o seguinte: sofrimento para muitos é um tabu, para muitos é uma coisa a ser evitada de todo jeito. Mas o livro de Salmos, o Salmo 23, quer dizer o seguinte: nesse mundo que a gente vive, o sofrimento, o vale da sombra da morte, é só questão de tempo. Você vai passar por lá. A jornada passa pelo vale da sombra da morte. A vida da gente pode mudar drasticamente e acabar dentro de um vale. Talvez alguns aqui nessa noite já passaram por algum momento muito difícil, complicado, sofreram muito e hoje as coisas estão melhores. Eu queria dizer para você o seguinte: pode ser que você enfrente outros vales pela frente. E se você ainda não sofreu nada assim, nunca sofri nada tão terrível, né? Eu queria dizer para você o seguinte: você vai sofrer. Nesse mundo, nós vamos passar pelo vale da sombra da morte. Em algum momento você vai passar. No nosso coração parece que isso nunca vai acontecer, mas vai acontecer. É algum momento com um familiar, comigo mesmo, com um amigo, é uma situação de saúde, é uma situação financeira, é uma situação de relacionamento, enfim, vai passar pelo vale. Nossa jornada passa pelo vale. Não tem jeito. Sabe, o sofrimento é uma coisa normal aqui nesse mundo, por alguns motivos. Primeiro, pensa comigo. O sofrimento aqui nesse mundo é algo que faz parte porque o ambiente aqui é pecaminoso. Nós não precisamos fazer nada, só por estarmos aqui, vamos sofrer. Quer ver só? Tem um amigo meu, pastor, que a esposa dele era vegetariana, cuidava da saúde muito, exercício físico, sabe? Era um exemplo, assim. De repente descobriu que estava com um tumor no estômago. Disse, no estômago, cara. Se fosse eu, um gaúcho que gosta de comer churrasco de vez em quando ainda, né? Mas aquela irmã, vegetariana, disse, como assim? E aí o camarada médico estava explicando que a gente, por exemplo, na salada, a gente come um monte de tipo de substância que vem ali nos fertilizantes, pesticidas. Até isso. Você está comendo saudável, mas está ingerindo veneno. Por quê? Porque para produzir muito, o pessoal vai lá, coloca veneno, não está nem aí com a saúde do pessoal. É um ambiente poluído pelo pecado, entende? O ar que a gente respira, a água que a gente bebe, enfim, qualquer lugar que a gente vai está contaminado pelo pecado. E a gente vai sofrer, mesmo se cuidando, porque está aqui, entende? Ambiente espinhoso. Você vai, um espinho vai te pegar.
Outro motivo, às vezes também sofremos por causa do erro dos outros. Tinha uma amiga chamada Silceia, lá em São Paulo, ela morava, e um dia ela estava assim, na rua, do lado de fora, na calçada, melhor dizendo, tinha uma árvore bonita, ali uma sombra, um dia de calor, e ela estava sentada ali junto com alguns amigos, tinha o muro da casa dela, e de repente, estava tudo bem, aparece um carro derrapando na esquina, em alta velocidade, desgovernado, e vem contra ela. Atinge ela em cheio, contra o muro. A batida foi tão violenta que o rosto dela foi todo praticamente destruído. Ela teve que fazer uma reconstituição facial depois. Por um milagre ela sobreviveu, mas teve que colocar várias próteses no corpo, no rosto, nos braços. E eu pergunto, o que ela fez para merecer isso? Fez nada, mas foi um outro que lá resolveu encher a cara e que resolveu pegar o volante e venha. A gente sofre por causa do erro dos outros também. Por um terceiro motivo a gente sofre. Muitas vezes as nossas próprias escolhas. Veja, às vezes a gente bota a culpa em Deus, até no diabo, mas tem muitas coisas que é a gente que é culpado. A gente planta e depois a gente vai colher. Pensa numa pessoa que fumou a vida inteira. De repente ela descobre que está com efizema. Quem foi o culpado? Não foram as escolhas dela? A gente também sofre por causa das nossas más escolhas, das nossas decisões erradas, percebe? E como se tudo isso ainda não bastasse, a gente às vezes sofre por fazer o certo, por fazer o que tem que fazer certo. Pensa na história de Jó. Jó era um homem íntegro, reto e temente a Deus, mas por causa disso é que ele sofreu. Pensa num jovem que na faculdade resolve ser fiel a Deus e guardar o sábado, e enfrenta o professor, leva nota vermelha, demora anos a mais para fazer a faculdade, ele está sofrendo por ser fiel a Deus. Então a gente sofre às vezes até por fazer o certo. Ou seja, queridos, a nossa jornada aqui nessa terra vai passar pelo vale em algum momento. Você já passou pelo vale? Se não passou, vai passar. Mas aqui vem uma boa notícia. A boa notícia que eu posso dar para você é o seguinte: que tudo é passageiro. Você não vai ficar no vale. Ninguém fica no vale a vida inteira. É apenas uma passagem. Entende? A gente está caminhando e vai passar por ali. Mas vai passar. Nenhuma situação difícil nessa vida é permanente. Nada, absolutamente nada. Nem as boas são permanentes. Todas elas são passageiras. Ah, pastor, mas eu perdi um filho. Quando que eu vou ver meu filho de volta? Passageiro, querido. Quando Jesus voltar, ele vai devolver o filho. Tudo é passageiro. Passageiro. Pode ser que você esteja no vale hoje, mas vai passar. Amém? É uma jornada. E por fim, a última lição que eu queria compartilhar sobre o Salmo 23 é o seguinte. Você anotou a primeira? Nosso destino é a casa do Pai. A segunda, nossa jornada passa pelo vale da sombra da morte. E a terceira, a mais marcante, a mais especial para mim é essa: o Senhor nunca faltará. E isso é tudo que eu preciso. Diz que uma vez aconteceu um concurso de oratória e um rapaz, assim jovem, estudado, formado numa grande faculdade de teologia, ele fez um discurso sobre o Salmo 23. A plateia estava lotada, as pessoas assim assistiram com os olhos arregalados, porque ele falou com uma profundidade tão grande que o povo ficou de queixo caído, impressionado com o discurso dele. Depois dele, outros oradores se seguiram, e por último um senhor, de uma idade bem avançada, também fez um discurso sobre o Salmo 23. Usou o mesmo texto. Só que esse senhor não tinha tanto estudo, sabe? E ele nem fez uma palestra, ele fez ali recitou o Salmo 23 como alguém conta uma poesia, como alguém recita uma poesia. Mas foi interessante que o auditório, todos, no final da fala daquele senhor, estavam com os olhos assim correndo lágrimas. Todos ficaram emocionados. Alguém curioso ficou pensando, poxa, qual foi a diferença? O primeiro deixou todo mundo impressionado. E o segundo
deixou todo mundo emocionado. Olha a diferença, né? Por que foi diferente? O que teve de especial? Aí ele resolveu conversar com os dois no final. Foi lá fazer uma pergunta para tentar entender o que era diferente. Conversou com um rapaz que tinha impressionado o auditório e fez a pergunta: qual é a parte do Salmo 23 que você mais gosta? E o rapaz falou assim: olha, eu gosto do verso 1. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Colocou a ênfase no nada me faltará, né? Aí ele, conversou com um outro senhor que havia falado sobre o Salmo 23 e fez a mesma pergunta. Qual é a parte do Salmo 23 que você mais gosta? O senhor olhou e disse: olha, eu gosto do verso 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí ele disse: entendi. Ele disse: eu já sei qual é a diferença. É que o primeiro conhece muito bem o salmo do pastor. E o segundo conhece muito bem o pastor do salmo. O primeiro está de olho mais nas bênçãos do pastor. E o segundo está de olho mais no pastor das bênçãos. Sabe que esse verso 1, a melhor tradução não seria o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque aqui parece que a ênfase está nas coisas que o pastor pode dar, ok? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Alguém poderia dizer: poxa, então agora o caminho vai ser aplainado, a vida vai ser as mil maravilhas, olha, nada vai me faltar. Mas essa não é a ideia do Salmo. Até porque lá na frente, a ovelha passa pelo vale da sombra da morte, então quebra o argumento. Passa pela presença dos adversários. A melhor tradução seria o seguinte: o Senhor é o meu pastor e Ele não faltará. Então existem dois tipos de pessoas. Aquelas que estão preocupadas mais com as bênçãos do pastor. São pessoas que condicionam a sua fé às circunstâncias. Está entendendo? Condicionam a sua fé às circunstâncias. As coisas estão boas? Deus é maravilhoso. Tem emprego? Está tudo legal. As coisas estão boas lá em casa? Como Deus é poderoso. Aí começa a vir os problemas. Problema em casa, problema no trabalho, um problema de saúde. A primeira coisa que a pessoa faz é: cadê Deus? Esqueceu de mim? Aí outros dizem até assim, começam a brigar com Deus e questionar se Ele existe. Se Tu existe, Senhor. Entende? Condicionam a fé às circunstâncias. Tipo assim, Deus é tipo um Papai Noel. Se procura uma vez por ano, procurando presentes. Tem gente que tem um Deus assim. Mas o salmista, ele quer deixar bem claro que o importante aqui não são as bênçãos do pastor. Isso é relativo, porque nesse mundo a nossa jornada envolve vales da sombra da morte. Envolve momentos onde nós vamos estar com adversários ali na volta, querendo destruir a gente. Envolve. Mas também tem os pastos verdejantes. Tem. Também tem as águas de descanso. Tem. É assim. Então a vida é assim. Aqui é assim. A nossa jornada é isso. Até porque às vezes um vale ajuda a gente a crescer e ficar mais forte lá na frente para enfrentar outros. Deixa a gente mais cascudo, mais forte, entende? Apura o ouro, deixa o ouro mais refinado. Mas a ênfase do salmista aqui é o seguinte: o importante não é a circunstância, mas aquele que está do seu lado. O importante não são as bênçãos do Senhor, mas o Senhor das bênçãos. Ele não falta, Ele nunca falta, Ele sempre está ali, Ele sempre está junto, Ele nunca abandona, Ele sempre está guiando. Foca nele. Esquece das circunstâncias. As circunstâncias são passageiras. Ele é eterno. Quer ver uma coisa? Os problemas ou as circunstâncias não mudam a presença do pastor Jesus. Mas a presença do pastor Jesus, esse sim muda as circunstâncias. Sabe por quê? Quando você
passa pelo vale da sombra da morte, e você tem certeza que tem alguém junto contigo, o pastor está ali, Jesus está ali, isso te faz, primeiro, confiante de que você vai chegar ao destino. Ele está guiando, Ele está no controle, você vai para a casa do Pai, vai chegar lá. Fica tranquilo, vai chegar lá, é só passageiro. Mas outra, você sente conforto, você não está sozinho, você não está abandonado. Você sente também mais segurança. Isso que importa, se sentir seguro. O pastor está junto, Jesus está junto, Jesus está do lado. O importante é Ele, o importante é Ele. E a pergunta que eu faço para você nessa noite: o que você foca na sua vida? As bênçãos do pastor ou o Senhor da bênção? Você, sabe, coloca a tua fé, condiciona a tua fé de acordo com as suas circunstâncias? Ou para você o importante é ter Deus do teu lado, é estar junto com Ele, é sentir a segurança de ter o pastor, e isso sempre você vai ter. Amém? Agora é o seguinte, pessoal, o salmista Davi, ele quer insistir que o importante dessa vida é você ter um relacionamento com esse pastor. Quanto mais você conhecer Ele, quanto mais você for amigo dele, íntimo, quanto mais você for um amigo inseparável dele, quanto mais a relação for de pai e filho com Deus, mais você vai estar forte para passar por qualquer situação. O importante é esse relacionamento. E eu pergunto, como que está teu relacionamento com Deus? Se relaciona com Ele como um Papai Noel, de vez em quando para ganhar um presente? Ou se relaciona como um amigo inseparável, como um pai presente? Desenvolve um relacionamento, contato, estudo da Bíblia, oração. Sabe, reserva tempo para conhecer esse Deus. É só assim que você vai sentir Ele sempre do seu lado. Conhecendo, sabendo quem é Ele, fazendo amizade com Ele, uma intimidade com Ele. Você percebe? É isso que Davi está querendo dizer para a gente nessa noite. O pastor nunca falta. E isso é tudo o que você precisa. Isso é tudo que você precisa. Enfim, queridos, eu não sei como é que está a tua vida hoje. O que te trouxe aqui nessa noite? Talvez você está sentindo um pouco vazio. Não sabe muito para onde está indo. A vida tem perdido um pouco da graça. Eu queria dizer para você, lembra, nosso destino é a casa do Pai. O nosso coração anseia por esse dia quando Jesus vai voltar. E a gente vai poder reconhecer o nosso Pai de verdade. Aquele que criou cada um de nós com amor. Aquele que morreu por cada um de nós na cruz. E que está louco de saudade. A casa está pronta. Os quartos estão quase prontos. Nosso destino é a casa do Pai. É isso, querido, é isso. Para de focar, quem sabe, em tanta coisa, em tanto acessório. Acessório é só acessório. Só faz parte da ocupação enquanto a gente está aqui. Quem sabe você poderia dizer assim para Deus: Senhor, eu quero fazer da minha vida uma preparação para ir para a casa do Pai. Eu morro de saudade. Eu quero estar lá. Que tal? O que você acha? De mudar um pouco o foco. Talvez você está aqui nessa noite e está passando por um momento de vale da sombra da morte. Algum momento difícil, está trazendo aí um pedido que talvez seja assim impossível aos teus olhos. Alguma situação complicada. Isso é normal, querido. Não briga com Deus, Ele está aí do teu lado. Isso é passageiro. Isso é de passagem. Vamos mudar o foco. Esquece das circunstâncias. Se agarra naquilo que é importante, que é Ele, porque Ele nunca faltará. Quem sabe você poderia dizer assim: Senhor, nessa noite eu quero parar de fazer as coisas sozinho.
Eu quero parar de tentar tomar o controle da minha vida. Eu quero parar de tentar solucionar as coisas com as minhas forças, com as minhas ideias. E eu quero me colocar como uma ovelha que deixa ser guiada pelo pastor. Eu quero me submeter ao Senhor como uma ovelha se submete a um pastor divino. Eu quero deixar o Senhor controlar a minha vida, ser o dono da minha vida, porque se o Senhor estiver aqui, se eu tiver o Senhor assim, como meu melhor amigo, como meu pai, como meu guia, como meu pastor, filho, eu quero te garantir, você vai chegar no destino. O vale vai passar e você vai chegar no destino. O que você acha de dizer isso para Deus nessa noite? Quantos gostariam de dizer assim: Senhor, eu quero ser uma ovelha guiada pelo Senhor. Amém. Que Deus seja louvado. Eu gostaria de fazer uma oração por você. E se você quer essa aproximação, eu queria te convidar a ficar em pé para a gente orar nesse momento, entregando a nossa vida a Jesus, como uma ovelha se entrega à guia do pastor, confiando de que vai passar e que o importante é o pastor aqui do lado, é Jesus, o pastor divino. Pai querido, aqui estamos nós, Senhor, nessa noite. Obrigado, Pai, porque o Senhor faz a gente entender, Senhor. Existe um mundo, Pai, que tenta, enrolar a gente em tanta coisa, em tanto acessório, em tanta distração, em tanto plano. Faz a gente ir longe, Senhor, até perder a graça da vida. Quem sabe até alguns já pensaram, Senhor Deus, em sumir, como se diz. Porque é verdade, Senhor Deus, isso é como correr atrás do vento. Isso não satisfaz. O nosso coração, ele anseia por aquilo que foi perdido, que é a casa do Pai. Obrigado porque o Senhor conquistou e nos fez a promessa de que virá nos buscar para nos levar para a casa do Pai. Senhor, quem sabe alguém aqui está distraído com tanta coisa, nessa noite, que essa pessoa possa sair daqui ciente de que o seu destino é a casa do Pai. Por favor, Senhor, nós sabemos que enquanto não chegarmos na Tua casa, nós podemos hoje ter o Senhor ao nosso lado, porque o Senhor está aqui e o Senhor é o pastor que nunca falta. Enquanto não estamos ainda no destino, estamos na jornada, nós queremos nos agarrar ao pastor Jesus, ao Deus Todo-Poderoso, fazer dele nosso melhor amigo, nosso motivo de vida, fazer dessa aproximação, dessa amizade, dessa intimidade, Senhor Deus, a coisa mais importante é fazer do Senhor o nosso primeiro, o nosso melhor, o nosso único nessa vida, porque é isso que no final das contas importa, ter o Senhor ao lado. Assim somos fortes para passar pelos vales, pelos momentos bons e ruins e chegar ao destino. O Senhor é a nossa segurança, não as circunstâncias. Por isso nessa noite fortalece a fé de quem aqui precisa. Que cada um aqui possa sentir o Senhor ao lado e se entregar como uma ovelha se entrega à guia, ao senhorio do pastor Jesus. Toma, Senhor Deus, cada um, cada família, em nome de Jesus, nos dá uma semana de bênçãos. Amém, Senhor. Nós vamos cantar agora para a gente encerrar o nosso culto. Que Deus abençoe a todos, tenha uma semana de muitas bênçãos, de muitas vitórias, na segurança da presença do pastor Jesus.